Alô? Alô? Alô, alô? Alô? Tá. Bom dia, Felipe. Bom dia, Esther. Tudo bem com vocês?
Bom dia, Esther. Bom dia, Felipe. Como é que vocês estão? Tudo bem? Oi, professor. Bom dia. Tudo bom, professor? Ótimo. Bom dia, Esther. Vamos lá? Ainda tem pouquinho, né? Vocês estão ouvindo bem ou o som está baixo? Tá dando para ouvir normal, professor. Tá tudo bem? Agora você viu que tem que aceitar os participantes, né? Eu não ouvi o que você falou. Agora tem que aceitar os participantes, o senhor viu? Ontem eu fiz uma bobagem aí, ontem, já nem lembro quando foi. Eu saí do grupo, fiz uma bobagem, saí do grupo. Preocupou todo mundo, professor. Eu saí do grupo e aí pedi para o Rubão me colocar de novo. Ele falou que não sabia. Aí alguém deu uma dica, alguém de vocês aí deu uma dica para ele, me mandou um link, aí eu voltei a entrar. Vamos lá? A moçada está cansada, né? Estamos todos. Professor, bom dia. Tudo bem com o senhor? Oi? Tudo bem com o senhor? Graças a Deus. E você, como é que tá? Ah, naquele de sempre, né? Na medida do possível. Tá bom. É isso aí. Então, Samuel, eu vou inverter o setor hoje. Foi boa a tua pergunta, porque eu achei que, você vê que coisa, né? A gente resolve a coisa aqui, esquece de falar e acha que está tudo certo, né? É o seguinte, como nós estamos um pouquinho mais atrasados com a Bio 3, que tem muito mais conteúdo, né, do que a Bio 2, eu hoje vou dar uma emparelhada, tá bom? Então vamos trabalhar ecologia hoje, tá? Então, certo? Valeu, querido. Muito bem. Tem mais alguém para entrar aqui que eu não estou vendo? Tem. Obrigado, Samuel. Bom dia para você também, queridão.
Vamos lá? Então vamos. Bom dia, Diego. Bom, como eu saí do grupo, depois entrei novamente, vocês, por favor, fiquem atentos aí se por acaso alguém não conseguir entrar e precisar que eu autorize, tá bom? Certo? Façam esse favor para mim. Bom, queridos, hoje seria dia de falar de bichinhos e de ser humano, né? Mas eu inverti porque a quantidade de conteúdo aí de Bio 2, né, é muito grande, certo? E a gente não pode ficar muito distante uma da outra, né? Então temos que dar uma emparelhada. Então por isso que eu vou falar de ecologia, né? Ecologia hoje e na sexta-feira, tá bom, queridos? Aí a gente provavelmente encerra ecologia e semana que vem a gente começa botânica e fisiologia humana, tá bom? Animal comparado, tá bom? Vamos lá então, queridos. É o seguinte, olha, o assunto de hoje é um assunto bastante importante, ele costuma cair bastante em segundas fases, né? E costuma cair normalmente para você poder integrar com geografia e com outras áreas do conhecimento. Então, do que nós estamos falando? Então, veja bem, sucessão ecológica é uma ideia bastante importante que está associado com alterações no ecossistema, tá? Então, por exemplo, todo mundo já deve ter descido a Serra do Mar em direção ao litoral, né? Todo mundo já deve ter descido. Então, quando você pega Anchieta, quando você pega Imigrantes, quando você pega a Mogi Bertioga, quando você pega a Rodovia dos Tamoios, né? Quando você pega lá em Oswaldo Cruz, né? Lá em Taubaté, para ir para Ubatuba, né? Certo? Então, existem vários caminhos aí para chegar ao litoral, né? Muito bem. E o que vocês já devem ter visto, né? Já devem ter visto cicatrizes na Serra do Mar. O que eu chamo de cicatrizes na Serra do Mar, né? Grandes faixas na serra, certo? Que sofreram desmatamento por várias razões, certo? Desmoronamentos, deslizamentos, certo? E por conta disso, começam a sofrer um processo chamado sucessão ecológica. Então, o que acontece? Quando você olha uma área deslizada, desmoronada, né? Tá certo? Você fala, poxa vida, né? Só tem solo ali, né? Só tem rochas ali, né? Certo? A vegetação que estava ali não existe mais, né? E depois de um tempo, né? Para tua surpresa, né? Você já pode notar novamente ali vegetação, a mancha de floresta, né, se formando novamente, certo? Muito bem. Então, a grande pergunta é, o que aconteceu, certo? Aí você vai falar assim, o ecossistema se recuperou, o ecossistema se modificou, o ecossistema se transformou, né? E o que era uma área habitada tornou-se desabitada e voltou a se tornar habitada novamente, né? Então, olha que interessante, né? O homem participa dessa história, né? Principalmente quando ele desmata, né? E permite que a área se recupere. Se o homem desmata e não permite que a área se recupere, esta aula, esta ideia, esse conceito não acontece, tá certo? Mas se ele permite, né? Não ocupando a área com outra atividade, dando um outro destino para a área, este conceito da aula vai acontecer, certo? Então, na verdade, queridos, o que acontece? O que é sucessão ecológica? A sucessão ecológica, como eu escrevi para vocês aí, é a sequência de mudanças pelas quais uma comunidade passa ao longo do tempo. Só que o que é mesmo uma comunidade, queridos? É um conjunto de populações.
Então, diferentes. Então, quer dizer o seguinte, em determinada área existe um conjunto de populações, espécie A, B, C, D, E. Ao longo do tempo, essa comunidade, ela muda. Ela muda tanto em composição quanto em estrutura. Então, por exemplo, a espécie A deixa de existir e passa a existir a espécie E, F. A B desaparece e surge a G, H, I. E assim a composição da comunidade muda, tá certo? Só que, ao mudar a composição da comunidade, também muda a estrutura da comunidade. Se você pensar num campo, e você está lá no campo, paradão, certo? Você sente vento no seu rosto, você sente o sol no seu rosto, você percebe a luminosidade muito mais claramente. Se chover, você vai ser afetado diretamente pela chuva. Agora, imagina se você está dentro de uma mata. Será que você sente o vento? Será que você sente o sol no seu rosto? Será que você, por exemplo, né, se estiver chovendo, você sente a chuva diretamente na sua pele? Né? Será que você consegue ver numa boa, por exemplo, né, a luz? Também não. Então, isso quer dizer o quê? Que quando a composição de uma comunidade muda, também muda o modo como os processos funcionam no ecossistema. Por isso que a gente diz que, ao longo da sucessão ecológica, muda a composição e a estrutura da comunidade. Ficou claro essa ideia? Então, quer dizer, a comunidade vai mudando, e isso quer dizer o quê? Mudanças, né, na composição. Espécies vão sendo substituídas por outras, tá certo? E vai haver um momento que essas mudanças, elas vão se tornando cada vez menores ou elas deixam de acontecer. Nesse momento, você vai dizer que a comunidade é clímax. No primeiro momento, quando não havia nenhuma plantinha lá, que ocorreu o desmoronamento ou o desmatamento, né? A primeira comunidade, as primeiras espécies que aparecem ali, você vai chamar de comunidade pioneira. Então, são dois conceitos muito importantes. Comunidade pioneira é, portanto, conjunto de espécies que, primeiramente, colonizam um ambiente desnudo, um ambiente não habitado. Então, comunidade pioneira é o conjunto de espécies, de populações de espécies diferentes, que primeiramente colonizam uma determinada área. Tá claro? E a comunidade clímax é a comunidade que se estabilizou. É a comunidade, por exemplo, que não sofre mais alterações. É aquela comunidade que chegou no final do processo de sucessão ecológica. Ficou clara essa ideia, queridos? Essa ideia inicial, ficou claro ou não? Tudo bem? Alô, falem comigo, por favor. Tá tudo bem? Essa ideia principal? Muito bem, então vamos aplicar agora, vamos falar um pouquinho mais, né? Quando a gente fala de sucessão ecológica, então, vamos lá. Quando a gente fala de sucessão ecológica, então, o que acontece? Vamos lá. A comunidade pioneira, ela vai aparecer na prova com outro nome também, chamado ECESE. Beleza, queridos? ECESE ou comunidade pioneira, tá bom? Normalmente, uma comunidade pioneira é formada por gramíneas, é formada por líquens, é formada por bactérias e cianobactérias, é formada por musgos, ou seja, é formada por organismos, né, que relativamente são mais resistentes do que outros, tá certo? Então são aqueles organismos que suportam condições um pouco mais adversas, tá certo? O processo de sucessão, ele pode acontecer tanto na terra
nos ecossistemas terrestres quanto nos ecossistemas aquáticos, tá certo? Então, nos ecossistemas aquáticos, você vai ter o quê? Você vai ter algas, você vai ter cianobactérias, depois você vai ter microcrustáceos, por exemplo, larvas e por aí vai, tá? Então, a sucessão ecológica, ela inicia com uma comunidade chamada pioneira, que é o grupo de organismos que inicialmente coloniza uma área, tá? E a comunidade pioneira pode ser chamada também de ecese, tá claro? Tudo bem até aí, queridos? Agora, o que que nós vamos ter na sequência? Vamos lá. Então, se o solo estava nu, pensa comigo, por favor. Se o solo estava nu, ele estava exposto ao sol. Então, ele evapora, ele é mais seco, ele é mais quente, tá claro? E ele sofre influência do vento de uma maneira mais intensa. Muito bem. A partir do momento que você, vamos lá, queridos, que você tem uma colonização inicial, por exemplo, você tem ali gramíneas, você tem ali pequenos arbustos, você tem ali líquens, o que que acontece? Vamos lá. O solo passa a ser coberto, parcialmente coberto. Ao ser parcialmente coberto, o que que vai acontecer? Vamos lá. O solo evapora menos, vai ter uma temperatura mais amena, tá claro? Vai conseguir guardar um pouco mais de água, vai se tornar um pouco mais úmido. Opa, vamos entender uma coisa importante então, queridos? Quando o solo estava nu, havia um processo de seleção natural ali ocorrendo, ali, tá certo? Que estava favorecendo espécies mais resistentes, espécies que estavam mais adaptadas a condições adversas, difíceis. A partir do momento que o solo torna-se mais úmido, evapora menos, tá certo? Com uma temperatura mais amena, o que que isso quer dizer? Vamos lá. As condições passam a ser mais favoráveis. Se as condições passam a ser mais favoráveis, a seleção natural abre, amplia, começa a favorecer um número maior de espécies. Então, queridos, a comunidade pioneira, normalmente, ela é constituída por poucas espécies. Muitos indivíduos de cada espécie, mas poucas espécies. Por quê? Porque são poucas as espécies adaptadas a condições desfavoráveis. Quando o ambiente começa a se tornar favorável, mais favorável, a seleção natural amplia o seu favorecimento. Tá claro para todos? Vamos lá, conversem comigo, por favor. Tá claro para todos? Então, quando a seleção natural amplia o seu favorecimento, o que que isso quer dizer? Que mais espécies começam a ter condição de se desenvolver e crescer ali. Então, a biodiversidade aumenta, certo? A composição aumenta, a riqueza de espécies aumenta, tá? A complexidade do ambiente aumenta. Então, olha que legal, né? Então, quer dizer, você começa a ter uma comunidade intermediária que é diferente da pioneira. Essa comunidade intermediária diferente da pioneira, como é que nós vamos chamar? Série ou série. Então, ao longo da sucessão ecológica, nós vamos ter várias séries ou séries. Tudo bem? Ficou claro? Então, voltando a uma ideia muito importante que talvez você não tenha percebido. A comunidade pioneira, ao se estabelecer, ela muda os fatores ambientais. E ao mudar os fatores ambientais, o solo, por exemplo, se torna mais úmido, menos quente, ela muda a seleção natural.
favorecendo o quê? Muito mais espécies, aumentando, portanto, a biodiversidade e a complexidade daquele local. Então, olha que interessante, querido. Isso chama-se Gaia. O que é Gaia? Gaia é o fato do ambiente interferir nos seres vivos que interferem no ambiente. Olha que louco, olha que legal. Então, quer dizer, o ambiente favorece uma ou outra espécie. Só que a presença da espécie muda as características do ambiente, que passa a favorecer outras espécies. Então, essa relação é mútua. O ambiente, certo? Influencia, né, os seres vivos que são influenciados, né, pelo ambiente. Então, quer dizer, o ambiente sofre a influência dos seres vivos e os influencia. E isso acontece também com os seres vivos. Fantástico, né? Muito legal. Muito bem. E aí o que acontece? Essas mudanças continuam acontecendo, até que a mudança na composição de espécies da comunidade vai diminuindo. Então, já não existe mais espécies novas aparecendo ali. Nesse momento, você vai dizer que a comunidade estabilizou. Se a comunidade estabilizou, você vai chamá-la de clímax. Tudo bem? Certo? Essa é a ideia original, né? De modo geral, mas não é uma regra, de modo geral, na sucessão ecológica, você tem, né, quando ocorre no ambiente terrestre, você tem o quê? As comunidades, né, representadas. Então, vamos lá. Comunidade pioneira, representada por gramíneas, plantas, organismos de pequeno porte, que crescem rápido, que se reproduzem rápido. Depois você tem as séries, aí começa a aparecer o quê, gente? Ervas maiores, pequenos arbustos, tá certo? Depois, pequenas arvoretas, depois começa a aumentar o número de árvores, com o sombreamento diminui as gramíneas, desaparecem gramíneas, permanecem alguns arbustos e você vai tendo o quê? Uma passagem, uma transição de uma área aberta para uma área florestal. Tudo bem? Agora, uma coisa muito importante que dá para entender, né, e fazer uma ligação com geografia, quando você estuda os biomas, os domínios morfoclimáticos botânicos, né? Então, o que acontece? Quando você fala em Amazônia, poxa, é uma floresta exuberante. Então, o que nós temos ali na Amazônia, queridos, é uma comunidade clímax, que é resultado de uma sucessão ecológica de anos e anos. Tá certo ou não? E aquela comunidade clímax, ela é correspondente ao que aquele ambiente permitiu, em termos de nutrientes, em termos de clima, em termos de solo, em termos de água. Entendeu a ideia? Faz o seguinte, né? Vamos ali para a Caatinga. A Caatinga é uma comunidade clímax correspondente a todos aqueles fatores, né, ambientais que estão ali. Solo, nutrientes, água, clima, certo? Então você vai começar a perceber que o Brasil, por exemplo, não é homogêneo em termos de solo, de clima, certo? De fatores ambientais. Então, se o Brasil não é homogêneo em termos desses fatores, está na cara, queridos, que a sucessão ecológica que começou lá atrás, há milhares de anos atrás, certo? Deu origem a comunidades climáxicas diferentes. Então, quer dizer, os biomas brasileiros, eles são resultado do quê? De processos de sucessão ecológica que começaram há milhares de anos atrás. Você entendeu? Certo? Então, quer dizer, como o Brasil é bastante diferente nesses aspectos físicos, você começa a entender por que a composição da Amazônia é diferente da Caatinga, que é diferente do Cerrado, que é diferente da Mata Atlântica.
Você entendeu a ideia? Então, quer dizer, quando você pensa em Mata Atlântica, vamos lá. Então, você tem aqui, ergueu Andes aqui, ergueu Serra do Mar, abaixou aqui Pantanal, certo? Muito bem. Então, esse soerguimento aqui, ó, de Serra do Mar, caramba, ele tem milhões de anos. Então, o processo de ocupação da Serra do Mar, ele é muito, muito, muito antigo. Entendeu? É um bioma extremamente mais antigo do que, por exemplo, a Amazônia, certo? A Amazônia era um mar raso, certo? Quando esse mar raso deixou de existir e ele começa a receber sementes de outros lugares, inicia o processo de sucessão ecológica daquela região. A Amazônia ela tem aproximadamente 10 mil anos. Ela remete a quê? Ao último processo importante do planeta, certo? Que foi o quê, gente? A glaciação. Então, no que aumenta o gelo nos polos, diminui o quê? O nível médio dos mares. Você tem o quê? A Amazônia, aquela planície amazônica, escoando, secando, um monte de matéria orgânica, decomposição, recebendo o quê? Um monte de sementes e o processo começando. Então, por exemplo, né, vamos comparar a Amazônia com a Mata Atlântica, né? Qual dos dois biomas é mais antigo? Mata Atlântica, mas muito mais. Porque está associado ao soerguimento da Serra do Mar, certo? Agora, vamos pensar em Amazônia, recente, 10 mil anos, certo? Está associado aí à glaciação. Agora, por outro lado, o que acontece com a Amazônia? Ela reúne condições favoráveis tão importantes, que você tem ali a floresta tropical mais importante do mundo, mais biodiversa, com uma biodiversidade absurda de grande, entendeu? Certo? Então, a seleção natural ali, ela foi o quê? Bastante ampla, favoreceu um número de espécies absurdo de grande. Por outro lado, o que acontece na Mata Atlântica? Na Mata Atlântica você tem vários ambientes, você tem a planície litorânea, você tem a escarpa, você tem o que? O planalto, você tem os estuários, certo? Você tem as restingas. Então, quer dizer, muitas áreas diferentes. Essas áreas diferentes todas, conferem o quê? A possibilidade de comunidades diferentes, por conta de seleção natural diferente em cada um desses ambientes. Então, quer dizer, ao longo de muito e muito tempo, né, a sucessão ecológica que aconteceu ali, naquele domínio morfoclimático, tá certo? Deu origem a uma enormidade de espécies, muitas espécies, muito mais espécies, segundo muitos especialistas, do que na própria Amazônia. Só que o que sobrou de Mata Atlântica? 10%. Esses 10% que nós temos hoje, né, tem uma biodiversidade absurda quando comparada com a Amazônia. A Amazônia, ela teve o quê? Um desmatamento de 10%. Diferente, totalmente diferente. Então, essa área toda tem uma quantidade de espécies enorme, muito maior do que a da Mata Atlântica. Porém, mas o que restou de Mata Atlântica é muito, muito rico. Deu para entender? Agora, e tudo isso que nós perdemos de Mata Atlântica? Cara, a gente perdeu espécies sem ao mínimo ter ideia, né? Ter ideia de como elas eram. Então, esse é o grande problema, né? A gente perder biodiversidade sem conhecê-la. Entendeu? Ficou claro? Tá? Então, bastante importante. Tudo bem até aqui? Essas ideias básicas? Fala, David, pode falar. Professor, eu acho que ainda não ficou muito claro para mim o que proporciona essa estabilidade, porque, tipo, na minha cabeça eu pensei, será que a intensidade da seleção natural meio que diminui nesse estágio para não... Sabe o que acontece, querido? É que eu concordo com você, não é muito fácil a gente integrar todos os conceitos que a gente aprende. Mas quando a gente estudou população, você lembra que a gente estudou uma curva de crescimento chamada S? Lembra disso? Então, essa curva de crescimento chamada S, ela está associada a quê? A capacidade de suporte do ambiente. Lembra disso?
Lembra? Então, todo e qualquer ambiente, seja um ambiente localizado naquela latitude da Amazônia, ou naquela latitude da Caatinga, ou naquela latitude do Cerrado, entendeu? Ou naquelas condições da Mata Atlântica, todo da Serra do Mar, todo ambiente tem uma capacidade de suporte. E essa capacidade de suporte está associada com o quê? Quantidade de espécies, quantidade de indivíduos, entendeu? Chuva, nutrientes, processos como decomposição e tudo mais. Então, quer dizer, se eu considerar que todo ambiente tem uma capacidade de suporte, você já tem um limite aí. Esse é um ponto. Agora, outro ponto é o que as mudanças que aconteceram permitem também. Entendeu? Então, por exemplo, se eu fiz agricultura, tirei solo, arei, né? A gente passou o arado ali várias e várias vezes, tal, perdemos solo, isso e aquilo. O que aconteceu com a capacidade de suporte do ambiente? Fala para mim. Ela aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Então, a agricultura intensiva, ela diminui a capacidade de suporte. Se determinada área deixa de ser plantada e é abandonada, você fala, vai ter uma mata aí. Depende. Será que eu tenho solo, eu tenho água, eu tenho nutrientes suficiente para tudo isso? Às vezes sim, às vezes não. Entendeu a ideia? Tá? Então, quer dizer, a capacidade do ambiente, ela vai interferir diretamente na forma, na composição, na estrutura da comunidade climáxica. Então, cada ambiente vai ter a sua característica. Isso foi FUVEST, primeira fase, inclusive em geografia. Então, ambientes locais diferentes vão apresentar o quê? Comunidades diferentes. Por quê? Porque agem sobre ele seleções naturais diferentes, processos seletivos diferentes, entendeu? Né? Determinando o quê? Composição de comunidade diferente. Tá bom? Tudo bem? Então, eu não posso dizer o que eu tinha dito, né? Tipo, a intensidade da seleção natural diminui por chegar a certo nível, ou algo do tipo, né? Ela fica mais branda, exatamente, ela fica mais branda, entendeu? Ou seja, na comunidade clímax, entre aspas, as condições são muito mais favoráveis para a vida. Por outro lado, você tem interações ecológicas, você entendeu? Você vai ter que explorar, né, recursos que são divididos com outras espécies. Deu para entender? Então, você vai ter competição. Então, se as espécies não conseguem, por exemplo, formar mutualismos, comensalismos, protocooperações, entendeu? E por aí vai, o que acontece? Elas também não conseguem sobreviver. Então, não é que a seleção natural fecha os olhos, né? Ela muda, entendeu? Ela muda um pouco, tá? Certo? Muito Entendi. bem. Valeu, professor. Tá. Então, vamos lá. Então, essa é a ideia, né? Então, você tem as colonizadoras, tá? Comunidade pioneira, formada por gramíneas, vão mudar, sim, as condições físicas do ambiente, tá certo? Ou seja, a seleção natural muda, certo, David? Ela muda. Então, ela começa a favorecer outras sementes que passam a germinar, que não tinham condições de germinar antes. Então, a composição muda, tá claro? O solo agora, o ambiente, se modifica ainda mais, certo? Mais água, menos calor, tá certo? Um pouco mais de decomposição, mais matéria orgânica. E aí o que acontece? Processos diferentes, tá certo? O ambiente fica mais favorável, sementes que chegam aqui, isso foi Unicamp, tá? Então você pensa assim, peraí, mas se a área estava nua, como é que esse processo acontece? As sementes são trazidas por animais. As sementes podem ser dispersas pelo vento, podem ser trazidas pela água. Tá claro ou não? Certo? Então quer dizer, as sementes podem estar também no solo. Tudo bem? Existe o que a gente chama de banco de sementes.
Então, será que, vamos pensar assim, existe uma mata, será que todas as sementes que caem no chão germinam? Entendeu? Então, o solo coberto por uma mata tem o que a gente chama de banco de sementes. Esse banco de sementes está lá. Cada uma das sementes que forma o banco de sementes germinará quando alcançar o quê? Condições adequadas para o seu processo de crescimento e desenvolvimento. Então, existem sementes, por exemplo, que precisam de luz. Então, se abrir uma clareira porque uma árvore caiu, aquela semente germina. Existem sementes que precisam de quê? De uma temperatura mais baixa, outras de uma temperatura mais alta. Entende? Então, esse banco de sementes, ele está lá. Ao longo do processo de sucessão ecológica, as condições vão o quê? Se modificando, porque os organismos mudam as características do ambiente, que seleciona o quê? Novas espécies. E nessa seleção que vai mudando, você vai tendo a substituição de espécies. Então, olha para o esquema. As gramíneas que existiam inicialmente deixam de existir, porque não suportam o sombreamento. Entenderam a ideia? Tá? E aí você vai tendo substituição de espécies. Começam a surgir espécies, por exemplo, né, que precisam de muita sombra, de muita umidade para germinar as suas sementes. E quando a, veja bem, composição muda muito pouco ou não muda ao longo do tempo, o que você vai dizer? Opa, chegamos no limite do que esse ambiente suporta. Ou seja, David, chegamos na capacidade limite ou suporte do ambiente. Entendeu a ideia? E aí você está falando do quê? De fauna, de flora e de processo. É aquela velha história. Estou andando na trilha, comendo uma maçã, comi uma parte da maçã e joguei a maçã na trilha. Estou errado. Por quê? Porque aquela matéria orgânica representada pela maçã não estava no ambiente. Eu trouxe para o ambiente. Então, a pergunta que eu tenho que pensar é a seguinte: existe uma capacidade de suporte, na capacidade de suporte desse ambiente, né? Existe a capacidade de decompor essa matéria orgânica que eu estou trazendo? Sim. Então, ela vai ser decomposta. Não, ela não vai ser decomposta, ela vai acumular e vai representar a poluição. Ah, mas é orgânico. Quer dizer nada. Então, cuidado, queridos, cuidado com os achismos, né? com essas informações, por exemplo, que as mídias trazem muitas vezes. Tá certo? Ah, é orgânico, tudo bem, é degradável. O fato de ser biodegradável é bom por um lado. Por quê? Porque se estiver dentro da capacidade do ambiente de decompor, vai ser decomposto. Mas não garante que isso vai acontecer. Por quê? Porque depende da capacidade de suporte do ambiente. Ficou claro, queridos? Alô, ficou claro? Agora, quer ver como é que você muda a capacidade de suporte de um ambiente? Você coloca 40 pessoas numa trilha, todas elas com sapatos, né? Calçados, desculpe, sapatos não, de trilha com solado, né? Todo antiderrapante, aquela coisa toda, tá? Quando esse pessoal sai da trilha, cada um levou, por média, por baixo, assim, de 150 a 200 gramas de quê? De solo nos seus sapatos. Você multiplica isso por 40 pessoas. Cada uma tem 2 pés. Entendeu? Então, o que eu estou te falando? Vamos lá. Que o tal do ecoturismo, do turismo de aventura, não é sustentável como preconizam, como falam. Não existe isso, queridos. Turismo nunca foi uma atividade sustentável. O ecoturismo também não é. Entendeu? Então, pare e pensa comigo, cara. 40 pessoas que entram e saem de uma trilha, né, elas diminuem ou não a capacidade de suporte do ambiente? Diminuem. Se diminui a capacidade de suporte do ambiente, o que isso significa?
que aquela comunidade clímax que está ali está perdendo condição de permanecer ali. Eu não sei se alguém aí da classe, do grupo, já fez trilha alguma vez em Paranapiacaba. Alguém já fez? Fale aí, por favor. Alguém já fez? Vamos ver quem fez aqui que está falando. Eu já fui, professor. Já fez? Não está abrindo o bate-papo aqui para saber quem é aqui. Felipe? É isso. Então, Felipe, você, por exemplo, percebeu que as trilhas em Paranapiacaba são escorregadias, que elas estão muito lisas ou não? Sim, inclusive eu caí várias vezes. Pois é, cara. E não é porque alguém, você tem que acreditar quando alguém fala assim, é normal. Não, porque sabe o que acontece? Se você for observador, você deve ter percebido que em vários momentos da trilha, você estava pisando sobre a rocha-mãe, com pouquíssimo, né? Com uma pouquíssima camada de solo, uma camada de solo muito pequena sobre ela. Então, isso já é resultado do quê? De muitas, nossa, centenas, milhares de grupos que sobem aquelas trilhas, vão até o mirante, vêm lá, a baixada, tá? E descem. E aí o que que acontece? Levam solo. Então, quer dizer, ao levar solo, o que que acontece, querido? Diminui a capacidade de suporte do ambiente. A comunidade clímax como um todo é impactada. A raiz, ela não consegue o quê? Se fixar mais. Você não tem condição de fixação. Opa, então a árvore cai. A árvore cai. A trilha fica mais aberta, fica mais ensolarada. Entendeu? Se descaracteriza como uma trilha de Mata Atlântica. Entendeu como é que é? Tá? Então, se a árvore cai, você deixa de ter, você deixa de ter uma formação florestal. Passa a ser uma formação o quê? Arbustiva. Então, a mata que você vê em Paranapiacaba, ela é mais baixa do que a gente deveria esperar para aquela região. Ela é mais aberta do que a gente deveria esperar para aquela região. Ou seja, prestem atenção agora, super importante. Ela é clímax para aquele local? Ela é clímax para aquele local. Ela está correspondente ao que aquele ambiente suporta. O grande lance é que, ao longo do tempo, eu venho diminuindo a capacidade de suporte do ambiente. Portanto, eu mudo a comunidade. Ficou claro a ideia para todos? Ficou claro, queridos? Vamos lá. Tudo bem ou não? Vamos perguntar. É o momento da gente conversar. Tudo bem? Sim? Ótimo. Então, vamos continuar. Olha que bacana. Isso aqui é a cara do que a gente chama de mata primária. Primária. Por que primária? Porque ela nunca foi alterada, certo? Esta área estava nua há muito e muito tempo atrás, nunca foi colonizada por nenhum tipo de organismo, e aí ela começa a sofrer o processo de sucessão ecológica. Tá? Como é uma área que nunca foi habitada, eu vou dizer que a sucessão ecológica é primária. Então, quando no vestibular aparecer existem áreas de mata primária na floresta atlântica, sim, existem. Existem. E por que existem? Porque elas são de difícil acesso. Elas estão o quê? Em escarpas, elas estão em grotões, entendeu? Ou elas foram protegidas por lei. Então, queridos, o que acontece? Vamos lá. O que aconteceu na área do domínio morfoclimático atlântico? Vamos lá. O que aconteceu? Onde que plantamos cana-de-açúcar? Ali. Onde que plantamos café? Ali também. Você entendeu? Onde que cresceram cidades? Ali. Entendeu? Onde que eu tenho estradas pra caramba? Ali. Onde eu tenho porto? Ali. Onde eu tenho capitais e regiões metropolitanas? Ali. Então, queridos, o que eu estou te falando? Toda essa região, ela já foi o quê? Né?
objeto de muita pressão. Algumas dessas áreas, certo? Nunca foram mexidas. Então você vai dizer que aquele trecho é de mata primária. Tá claro a ideia? Por outro lado, outras áreas foram mexidas, foram desmatadas, né? Você tirou madeira para fazer carvão, tirou madeira para fazer habitações, por exemplo, entendeu? E algumas dessas áreas depois foram abandonadas. E aí o que aconteceu nessas áreas abandonadas? Sucessão ecológica secundária. Por quê? Porque já havia ocupação anteriormente. Então, aquelas áreas se recuperaram. Quando uma área se recupera, quando uma área é reflorestada, significa que o processo que ocorreu é secundário. Vamos dar um exemplo. Parque da Floresta da Tijuca. A Floresta da Tijuca, ela foi totalmente replantada, queridos. Totalmente replantada. Entendeu? Então, hoje ela tem uma estrutura muito legal, certo? Ela é bem fechada, ela tem uma diversidade bacana, entendeu? Você pode falar que ela é representativa de Mata Atlântica? Pode. Mas a pergunta é a seguinte: a Floresta da Tijuca, tá? A Floresta da Tijuca, né? Ela é climáxica? É. Ela é produto, ela é consequência de uma sucessão ecológica? Sim. Primária? Secundária. Porque toda aquela área já foi o quê? Desmatada. E se você parar para pensar, queridos, o que acontece? Isso ocorreu no Brasil inteiro. O Jota e o Bruno, né? Que dão histórias para vocês, não é isso? É a Juliana e o Bruno. Ah, Juliana e o Bruno. Então, o que acontece? Quando você explica os ciclos econômicos, você tem que entender que os ciclos econômicos estão acontecendo em áreas originais de quê? De comunidades climáxicas, entendeu? Então, por exemplo, os canaviais, eles substituíram ecossistemas. Os cafezais também, os arrozais na época do Império também, entenderam? Certo? A agropecuária também. Então, isso é cultural. Então, no Brasil, o que aconteceu? Essas atividades econômicas, elas substituíram ecossistemas naturais. Em estágio climáxico, houve desmatamento. E essas atividades ocuparam, se desenvolveram nessas áreas. Aí o que acontece? Em muitos locais, né, essas atividades pararam de acontecer e as áreas foram abandonadas. No que as áreas foram abandonadas, começa a sucessão ecológica, ou seja, a chegada de sementes, tá certo? De sementes de vários lugares, das áreas adjacentes. E que sucessão ecológica é essa? Secundária. Por quê? Porque a área já foi previamente colonizada, habitada, entendeu? E ela está sendo o quê? Recuperada naturalmente. Tudo bem ou não? Ficou claro? Certo? O homem ele pode estimular esse processo. Na década de 80, Cubatão, na região ali da Serra do Mar, era conhecida como um grande exemplo de desequilíbrio, de degradação ambiental. Na década de 90, 10, 15 anos depois, o que aconteceu? Cubatão já era considerado um exemplo de recuperação ambiental. Então, o homem jogava, né, a CETESB, né, tinha um programa fantástico, né, que colocava dentro de bolinhas de gelatina sementes e jogava essas sementes dentro de bolinhas de gelatina de helicópteros, entendeu? Jogava isso na escarpa. E aí o que acontece? Com a gelatina, elas tinham um peso um pouco maior. Com esse peso maior, elas chegavam ao solo e tinham uma chance maior de se fixar e estabelecer. E aí o que acontece? O homem estudou a composição da Mata Atlântica, jogou sementes
originais de Mata Atlântica para aquela região e aí estimulou, né, promoveu o processo de sucessão ecológica secundária. Entendeu? Então, muitas áreas, mas muitas áreas de Santos, Cubatão, ali, Bertioga, Guarujá, certo? Foram recuperadas e tem uma qualidade ambiental muito legal hoje por conta da sucessão ecológica secundária que o homem promoveu. Entenderam a ideia? Tá certo? Então, por exemplo, quando eu penso em mata amazônica, eu estou pensando numa sucessão ecológica primária que começou há cerca de 10 mil anos atrás. Quando eu penso na Mata Atlântica, eu estou pensando numa comunidade climáxica, tá certo? Resultado de uma sucessão ecológica primária que começou há 60 milhões de anos atrás. Entendeu? Então, quer dizer, todo ambiente apresenta uma comunidade. E essa comunidade, para este momento, para esse ambiente, ela é climáxica. É o máximo que ele pode suportar. Tudo bem? E aí eu tenho que pensar o seguinte, que a atividade humana pode melhorar a capacidade de suporte do ambiente ou piorar. Se eu, por exemplo, né, recupero o solo, certo? Eu estou aumentando a capacidade de suporte. Se eu desertifico, certo ou não? Eu estou piorando a capacidade de suporte. É essa a ideia. Ficou claro? Então, esta aula, ela tem os princípios básicos do quê? Da recuperação de áreas degradadas. O Brasil tem muitas áreas degradadas. Muitas áreas degradadas. A rigor, todas as áreas hoje que já foram desmatadas, né, e não recuperadas, elas poderiam ser utilizadas numa boa, né, para a agricultura. Tá certo ou não? A rigor, o Brasil não precisaria queimar um único metro quadrado para expandir fronteira agrícola ou pecuária. Entendeu? O grande problema é que essas áreas foram abandonadas e não recuperadas. Entenderam? E aí fica aquela impressão de que na área, como está no slide aí, ó, como está no slide aí, onde você vê uma mata exuberante que nem essa, que o solo é super fértil. Entendeu? Que eu vou poder plantar soja ou o que for aí, entendeu? Né? Com muita facilidade e vai ser barato pra caramba. O grande problema é a Gaia que eu te falei, lembra? Então quer dizer, quem é que mantém nutriente no solo da mata? A mata. Por quê? Porque a mata cria um clima interno aqui, um microclima, que propicia o quê? A decomposição. Então, quando a folhinha cai, ela decompõe rápido e eu vou ter nutriente aqui. Agora, faz o seguinte, tira a mata. Pronto, alterei o microclima. Então, aquele local que era quente, úmido, rico em matéria orgânica, com decomposição rápida, não existe mais. E por que não existe mais? Porque a mata não existe mais. Você entendeu? Então, quer dizer, o ambiente, né? O ambiente seleciona o organismo, certo? E o organismo muda o ambiente que vai mudar a seleção que o ambiente vai impor. Entendeu? Então, a falta de entendimento do governo, a falta de entendimento, tá certo? Dos agricultores, a falta de entendimento da sociedade de modo geral, né? Faz com que essas áreas naturais não tenham importância. Por isso que as pessoas simplesmente não ligam para essas queimadas, para esses desmatamentos, para essas derrubadas, entende? Acham que isso não tem importância, entendeu? Que a recuperação disso é imediata, né? E não vai fazer nenhum mal. Então temos que ter claro na cabeça isso. Entenderam? Ficou claro a ideia? Tudo bem? Pode falar, David. Professor, em uma situação de recuperação ambiental, por exemplo, é melhor promover o reflorestamento com eucaliptos, assim como você deu exemplo na aula passada, ou tipo deixar com que ocorra naturalmente uma sucessão, começando na de pioneira e indo assim progressivamente? Tudo depende do objetivo, entendeu? É uma área particular, entendeu? Que ela está desmatada, tá certo? E eu quero
ter ter um retorno financeiro, né, com florestamento, né, o que eu posso pensar? Eu posso pensar em recuperar com espécies nativas. Tudo bem. E depois fazer o quê? Usar a minha área como ecoturismo, como visitação, né, para turismo educacional, por exemplo. Entendeu? Eu posso plantar eucalipto, e aí a cada 2, 3 anos eu corto os eucaliptos para a indústria de madeira, para o mercado de madeira e papel, entendeu? O eucalipto permite o quê? Que ocorra a sucessão. O pinus não, o pinheiro não, entendeu? Então tudo depende. Depende pra caramba do objetivo, depende quem é o dono da terra, você entendeu? Certo? Agora, ecologicamente, se eu vou recuperar uma área degradada, qual é o grande objetivo? É usar espécies nativas. A gente tem muito conhecimento, cara, muito, muito, muito do que tinha e do que tem em cada local do país, entendeu? Então, a Embrapa, as universidades, os institutos botânicos, entendeu? Certo? Tem muito conhecimento. Então, e a produção de sementes e mudas é enorme no país. É enorme, 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 enorme. Para você ter uma ideia, um saco com 1.000 sementes, 5.000 sementes, entendeu? De espécies nativas que podem ser jogadas, né? E ali você vai ter espécies pioneiras, intermediárias e tardias, entendeu? E elas vão o quê? Germinar quando chegar o momento adequado delas. Então, um mix de mata nativa, por exemplo, atlântica, tá certo? Chuta quanto custa um saco de 1.000 sementes, David. Chuta aí, fala uma bobagem. Fala aí. Você vai ficar Eu não tenho irritado. noção. Então, você vai ficar irritado, entendeu? Se marcar bobeira na carteira, você tem dinheiro para comprar isso. Entendeu? R$40, R$50. Você entendeu? Então, quer dizer, existe um conhecimento e existe uma tecnologia para recuperar áreas degradadas, entende? E tudo isso é promovido eficientemente? Não, o governo não está nem aí. A legislação existe. Você é obrigado a recuperar áreas degradadas, entende? Então, se eu sou um empreendedor que degradei uma determinada área, por lei eu sou obrigado a recuperá-la. Entendeu? Se eu tenho uma mineradora, né? Se eu, por exemplo, trabalho com granito, com areia, beleza? Certo? Eu sou obrigado a recuperar a área degradada. Então, a legislação existe, só que o IBAMA, só que os órgãos estaduais de meio ambiente foram desmontados. Não há a mínima fiscalização. Então, isso quer dizer o quê? Que a gente tem danos irreparáveis aí mesmo, né? Que já vem acontecendo e vão acontecer, né? Daqui para frente. Infelizmente. Tá bom? Então, ficou clara essa ideia? Muito bem. Então, olha lá. Aqui, isso aqui é um reservatório. Então, vamos pensar assim. Represa, né, de Monte Belo. Entendeu? Ou, por exemplo, Itaipu, ou Paraibuna, ou Billings, ou Guarapiranga. Então está aqui. O que vai acontecer? Ela vai começar a sofrer sucessão, né, ecológica. Como é uma represa, um reservatório, por exemplo, que nunca não existia, qual é o tipo de sucessão que vai acontecer ali? Primária, entendeu? Então você tem lá, né, fitoplâncton, depois do fitoplâncton, micro-organismos, né, heterótrofos, né, larvas e por aí vai. Depois, plantinhas de fundo, plantinhas de superfície e vai embora. Agora, olha que interessante. É objetivo fazer com que o ambiente aquático sofra sucessão e se transforme no ambiente terrestre? Não. Por quê? Porque essa água aqui, ela representa uma energia potencial que, ao se transformar em cinética, ela gera o quê? Né? Eletricidade, não é isso? Então, quer dizer, eu não posso permitir isto aqui, ó, o assoreamento, entendeu? Então, precisa haver o desassoreamento,
nos rios urbanos, nos lagos e lagoas, né? Nos reservatórios das usinas hidrelétricas. Para quê? Para que isto aqui não aconteça, para que você não tenha uma sucessão ecológica primária que converteu um ambiente aquático num terrestre, entendeu? Então, ao desassorear, você vai o quê? Interrompendo, né, esse caminho, fazendo com que não chegue, né, a se transformar em comunidade clímax. Ficou claro a ideia? Tudo bem? Certo? Agora, normalmente, naturalmente, é a tendência, certo? Os ambientes aquáticos de água doce, tá bom? Não estou falando aqui que o oceano, né, vai virar um ambiente terrestre. Não é isso. Cuidado, tá bom? Muito bem. Então, olha aqui, queridos. Olha lá, olha aqui. Então, olha o que está acontecendo no Brasil hoje, né? Hoje. Então, você tem matas nativas, matas primárias, que são derrubadas, que são queimadas. Então, Aline, não. É o que nós estamos falando agora. Se não havia nada, beleza? E ocorreu a sucessão ecológica, colonizando pela primeira vez, você vai chamar de mata primária, sucessão ecológica primária. Se ocorre isso que nós estamos mostrando aqui no slide, você tem uma mata primária aqui, ó, mata primária. Desmatei, pus fogo, tá vendo ou não? Ó, cortei, tá claro? Abandonei. O que que acontece? Chegam sementes aqui, do banco de sementes você vai ter espécies pioneiras que vão germinar, tá certo? E você vai ter o quê? Aqui agora, vamos lá. Uma recuperação da área naturalmente. Tudo bem? Agora, esta área aqui, vamos lá, queridos, é um trecho de mata o quê? Secundária. Porque ela já foi habitada antes. Entendeu? Não é a primeira vez que isso aqui está sendo colonizado. Entende? Então, é secundário. Qual é o processo que ocorreu aqui? Sucessão ecológica secundária. É a cultura agrícola do Brasil. É essa. Então, eu faço o quê? Desmato, queimo, planto, abandono. No que eu abandono, sucessão ecológica secundária. Essa composição pode se aproximar muito do que tinha antes. Entendeu? Mas se a gente fizer um trabalho detalhado, você vai acabar descobrindo que o que aconteceu ali, né, foi uma sucessão secundária, entendeu? Por exemplo, se você viaja pelo litoral do Brasil, ao longo do litoral do Brasil, se você pega a Regis Bittencourt, por exemplo, e vai para o sul do país, ou pega Rio Santos e vai para o norte do país, o que que acontece? Em determinadas épocas do ano, você vê floradas, você vê muitas espécies, né, floradas, com flores. Uma das espécies que é um dedo duro danado do que aconteceu, chama quaresmeira. A quaresmeira tem uma flor roxinha. Ela é tipicamente uma espécie secundária. As sementes da quaresmeira só se desenvolvem quando você tem o quê? Luz chegando no solo. O manacá da serra, que é um arbusto e um arbusto médio, né, e uma árvore de médio porte, tal, é a mesma coisa. A flor, ela é rosinha e vira branquinha. Uma florada, né, que a mesma planta tem a flor branquinha e rosinha, mesma coisa. Então, o que que isso quer dizer? Quer dizer que aquela área já foi desmatada. Portanto, aquela mata é secundária. Isso não quer dizer que aquela mata não é importante. É lógico que ela é importante. Mas ela está mostrando o que aconteceu naquela área. Entenderam ou não? Ficou claro, Aline? Tudo bem? E aí, David, pergunta? Vou falar. Eu esqueci de abaixar a mão, professor, perdão. Ah, tá legal. Vocês entenderam, então? Tá? Então, por exemplo, a grande maioria, né, das regiões que vocês conhecem, são matas secundárias. Quando você vai para o litoral, por essas estradas que eu te falei, né, difícil você passar por um trecho que seja primário.
É difícil. Então, quando a Tamoios atravessa a Serra do Mar ali e vai lá para o litoral norte, quando a Anchieta Imigrantes atravessa a Serra do Mar e vai ali para a Baixada Santista, você entendeu? Normalmente você está passando, né, por trechos de mata secundária. E isso não quer dizer que eles não são bonitos, não são legais, não são importantes ecologicamente falando. Mas a maioria do que está ali, né, é resultado de uma sucessão ecológica secundária. Por quê? Cana-de-açúcar, café, bairros, estrada, ferrovia, tá entendendo? Certo? Poluição, né? Certo? Então, é raro você encontrar um fragmento ali que seja primário. Provavelmente ele vai estar bem, numa posição bem íngreme, tá certo? Né? Ali penduradinho na escarpa, de difícil acesso, tal, mas é difícil, tá certo? A maioria do país tem matas, né? Tem formações florestais, tá? Que são secundárias, com algumas exceções, né? Que são regiões aí de difícil acesso. Então, por exemplo, Pantanal hoje, que está sendo queimado pra caramba. Tá? Então, um Pantanal não é igual ao Cerrado, né? Que queima assim. Pantanal é úmido pra caramba, né? Você entendeu? Então, uma ou outra região do Pantanal, onde tem gramíneas, é que acaba queimando, né? Queimando um pouco mais fácil, porque os próprios agricultores, pecuaristas, né, fazem um manejo aí por conta do pasto, né? Mas, de modo geral, o Pantanal não pega fogo, gente, entendeu? Então, quer dizer, o Pantanal tinha muitas áreas primárias e que com essas, né, com essas queimadas todas, né, vão sofrer isto. Mas é lógico, tem um prejuízo absurdo de fauna e flora, entendeu? De fauna e flora. O cerrado, naturalmente, ele sofre queimadas, né? Então, com raios, né, que acabam originando faíscas, por exemplo, em matéria orgânica seca, você entendeu? Só que aí o que acontece? Aí você vai ter queimada, no que acabou de queimar a matéria orgânica, né, e acaba queimada, você tem o florescimento e você tem início da sucessão ecológica. Que sucessão ecológica é essa? Secundária, porque foi queimado. Já tinha uma mata antes. Entenderam a ideia? Sempre assim, tá? Numa rocha, uma rocha que nunca foi habitada e começa a ser habitada por líquens, é primário. Muito bem. Tudo bem, queridos? Olha aí. Então a gente desmata, agora você tem o campo cultivado, certo? Depois você tem o abandono, né? E aí começa a sucessão o quê? Secundária. Agora, entenda o seguinte, quando você cultiva, você vai ter evaporação no solo. Você vai tirar o solo, você vai arar o solo. O solo arado, ele pulveriza, entendeu? Quando você vai para o oeste do estado de São Paulo, você vai para o Paraná, você tem o quê? Tudo quanto é lugar é manchado, né, com um vermelho que é do solo. E por quê? De tanto arar o solo. O solo deixa de ter os torrões e fica super particularizadinho, entendeu? Pó. E isso é levado pelo vento para todo lugar, né? E aí fica tudo vermelhão, entendeu? Então, quando eu faço isso, eu diminuo a capacidade de suporte, né? A comunidade clímax que vai se estabelecer ali, totalmente diferente da original. Ficou claro? Tá? Então, você tem o abandono né, dos campos de cultura e olha o que vai acontecer. Vai ter um bosque. Beleza, vai ter um bosque, certo? Só que um bosque totalmente diferente do original, você entendeu? Certo? Então, o tipo, quais as espécies que estão ali, né? A densidade também é diferente, o número de indivíduos é diferente, tá certo? Tudo é diferente, né? Eu não estou conseguindo abrir aqui o bate-papo. Parece que tinha uma dúvida. Se alguém puder ler a dúvida para mim, eu agradeço. Deve ter mandado no privado, porque, tipo, só tá disponível para mandar mensagem diretamente para o senhor. Aí não tem como a gente ver, pelo menos. Não consigo abrir aqui, não.
Bom, queridos, então, olha o que acontece, né? Ao longo do estágio da sucessão ecológica, você vai ter alguns processos. Quais são eles? Aumenta o número de espécies. Se aumenta o número de espécies, aumenta o número de interações. Então, na comunidade pioneira e na comunidade clímax, eu vou ter aqui na clímax mais interações ecológicas, mais casos de mutualismo, comensalismo, protocooperação, tá entendendo? Predação, competição, parasitismo, tudo isso vai acontecer. Outra coisa, compara gramíneas com isso aqui. Então, aumentou biomassa. Tudo ficou mais complexo, certo? Você vai ter mais sombreamento, você vai ter mais retenção de umidade, você vai ter mais decomposição, você vai ter mais produção de alimento, né? Então, aumenta a taxa de fotossíntese, você vai ter mais habitats. Então, no campo, um animal passa. Numa mata, um animal vem e reside. Ele vai morar ali. Entendeu? Então, quer dizer, aumenta a biomassa, aumenta a complexidade, as teias alimentares, tudo isso fica mais complexo. Por isso que recuperar as áreas degradadas é tão fundamental. Entendeu? Certo? Porque você qualifica o ambiente. Mesmo que não seja, né, igual ao original, ao que tinha, mas você qualifica o ambiente. Por isso que arborizar é importante. Por isso que recuperar áreas degradadas é tão importante. Ficou claro, queridos? Tudo bem? Então, olha lá, vamos entender uma coisa importante aqui então. Isso aqui é vestibular. Isto é mesmo vestibular. Tá? Então, o que acontece ao longo da sucessão ecológica? Aumenta a produtividade bruta. Traduz para mim. Se aumenta o número de espécies vegetais e o tamanho delas, tá? Aumenta a taxa de fotossíntese. É isso que quer dizer. Então, quer dizer, ao longo da sucessão, aumenta a fotossíntese. Por outro lado, como você tem muitos organismos, porque as condições favoráveis são maiores, né, são melhores, certo? Você também vai ter o quê? Consumo. Então, ao mesmo tempo, aumenta a produção pela fotossíntese, aumenta o consumo pela respiração celular, certo? Então, vamos lá, queridos. O que seria uma comunidade clímax? Vamos lá. O que seria uma comunidade clímax? Aquela que produz muito, aquela que consome muito. Então, o saldo é o quê? Se eu produzo muito e consumo muito, o saldo é pequenininho ou zero. Ah, quanto você ganha? Ah, eu ganho 40 mil reais. Pô, você está bem, estou bem nada. Eu gasto 40 mil reais por mês. Então, quer dizer, acabou. Você entendeu como é que é o negócio? Então, o saldo vai mostrar o quê? O quanto aquela comunidade consegue crescer, consegue armazenar. Então, quanto maior a produção e maior o consumo, menor o saldo, ou seja, a produtividade líquida. Lembram dessa ideia de produtividade bruta e líquida? Isso a gente discutiu, certo? Então, por exemplo, uma mata como a Amazônia, certo? Vamos lá, queridos, cuidado agora. Quando as pessoas falam assim, a Amazônia é o pulmão do mundo. Por que ela é o pulmão do mundo? Ah, porque ela produz o oxigênio para todo mundo respirar. Queridos, para tudo. A Mata Amazônica, ela é uma comunidade clímax. Do mesmo jeito que o Cerrado, que a Caatinga, tá? Que a Mata Atlântica. Clímax. Se é clímax, significa o quê? Que a produção é enorme, tanto de glicose quanto de oxigênio pela fotossíntese. Por outro lado, porque é clímax, o consumo é enorme. Entendeu? Então, quer dizer, o que vai ser produzido de CO2 e água pela respiração, porque degradou a glicose e usou o oxigênio, é enorme. Então, qual é a chance de sobrar 2 voluminhos químicos, né, de oxigênio lá na Amazônia? Qual é a chance? 0, porque ela é climáxica. Qual é a chance de eu respirar o oxigênio que sobrou em volume lá da fotossíntese da Amazônia? 0. Entendeu? Por quê? Porque ela é climáxica. Ela é uma comunidade clímax. Entendeu? Então, da onde vem o oxigênio que a gente respira? Vem do fitoplâncton, que é responsável por pelo menos 70% do oxigênio que tem na atmosfera.
Então, se o critério é vou queimar a Amazônia, vou desmatar a Amazônia, tá certo? Tudo bem? E alguém fala assim, não, por quê? Porque ela produz o oxigênio que a gente respira. Se o argumento é esse, queima e desmata a Amazônia, porque isso é mentira. Tá entendendo ou não? Agora, né, preservar a Amazônia por causa da biodiversidade, por causa dos serviços ambientais, por causa da regulação do clima, das chuvas, é outra história. Entendeu, queridos? Então, ela não produz o oxigênio que a gente respira, certo? Ficou claro isso? Muito cuidado, tá? Então, quem é o grande produtor? É o fitoplâncton. Então, a Amazônia é climáxica do mesmo jeito que a Mata Atlântica, que a Caatinga, que o Cerrado, que o Pantanal, que os Campos Gerais do Sul, tá bom? Certo? Ficou claro isso? Ao longo do processo de sucessão, o que acontece? Aumenta o número de indivíduos, aumenta o número de espécies, aumenta o tamanho dos indivíduos, aumentam as interações, tudo fica mais complexo, né? Então você vai ter mais mutualismo, protocooperação, comensalismo, predatismo, parasitismo, competições, tá certo? As cadeias alimentares vão ficar mais complexas, tudo bem? Certo? Um dos problemas super sérios com o desmatamento da Amazônia e com essas queimadas é o regime de chuvas, entendeu? Então, quer dizer, a gente altera os ciclos biogeoquímicos, entendeu? Então, né? E vamos ter o quê? Uma estabilidade climática menor. Então, ao longo da sucessão, né? O microclima, ou seja, o conjunto ali de fatores, né, associados ao clima dentro do ecossistema se estabiliza, entendeu? Varia menos. Certo? Ficou claro isso então, gente? Muito importante, tá bom? Bastante importante. Então, olha lá. Comunidade pioneira, produtividade bruta, pequena. Produtividade líquida, grande. Então, ela cresce, certo? Ela cresce. Uma biodiversidade pequena, a biomassa inicial é pequena, mas ela cresce. E ela vai dar o quê? Origem a uma comunidade intermediária, né? Certo? Na comunidade intermediária, o que vai acontecer? A produtividade bruta, assim como na clímax, cresce, mas o líquido vai diminuindo. Por quê? Porque o consumo vai aumentando. No que o consumo aumenta, né? Os indivíduos crescem também, em tamanho mesmo, certo? E aumenta o número de indivíduos. Então tá aqui, ó, tamanho, né, e biodiversidade, tá bom? Então, um resuminho aí para vocês. Fala, Samuel, fala, querido. Bom dia, professor, tudo bem? Tudo e você. Tudo bem, graças a Deus. Então, não ficou muito claro para mim como que a produtividade bruta pode ser baixa e a líquida pode ser grande. Porque, Tipo, meu na Deus, SZ. o que acontece? Você tem poucos indivíduos. Você tem poucos indivíduos, beleza? Como você tem poucos indivíduos, né, a produtividade bruta ela é proporcional ao que você tem de planta, de autótrofo, então é pequeno. Por outro lado, porque você tem pouco, o que acontece? O consumo é pequeno, então o que sobra é grande, certo? Essa que é a ideia. Agora, Entendi. ao longo da sucessão, aumenta o número de animais, inclusive, que vai aumentar muito o consumo, entendeu? E isso faz o quê? A produtividade líquida baixar. Essa que é a ideia, né? Nunca posso esquecer que ao longo do dia, a fotossíntese, ela acaba superando a respiração. Lembra disso? Então você acaba produzindo mais do que você consome, você planta. Entendeu? Então, você tem poucos indivíduos, a produtividade bruta é pequena, certo? Tá? Mas, porque você tem poucos indivíduos, o consumo é menor ainda e o que sobra é maior. Então, ela cresce. Ao crescer, o que acontece? A bruta aumenta, né? As condições se tornam mais favoráveis, o consumo também aumenta e aí a líquida vai diminuindo. Tudo bem, Samuel? Tá bom, obrigado. Entendi. É isso, gente.
Então, ficamos por aqui hoje, né? E aí continuamos na sexta-feira, tá bom? Um grande beijo para vocês, boas aulas. Por favor, façam os exercícios aí e me mandem as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Certo? Valeu, queridos. Até sexta. Tchau, Tchau, tchau. professor. Obrigado. Até sexta. Tchau, professor. Obrigado. Até Valeu. sexta. Larissa está aí ainda? Larissa, então vou te responder. Espero que você esteja aí ainda. Por que que o abandono dos campos são tão frequentes, né? Porque eles só têm capacidade de manter aquela biodiversidade grande enquanto você tem a mata. A mata garante a reciclagem de nutrientes. Vocês entenderam? Tá? Se você não tem mais a mata, você não tem a reciclagem de nutrientes, você não tem, portanto, a decomposição, a oferta, né, dos nutrientes todos que as plantas precisam, né? Então, quer dizer, o agricultor não está a fim de investir, ele abandona e vai atrás de uma outra área para desmatar. Nessa outra área que ele vai desmatar, ele vai conseguir viver sem investir por 2, 3 anos. É negócio, é como eles pensam. Tá bom? Valeu, queridos. Tchau.